Siga somente o Senhor, seu Deus, e tema a Ele somente. Obedeçam a seus mandamentos, ouça a sua voz, sirva-no e apegue-se a Ele. Amados e queridos irmãos, essa passagem nós encontramos em Deuteronômio 13, versículo 4. Algo que nós precisamos e devemos colocar em nossos corações é a prioridade. Colocar Deus em primeiro lugar. É colocar aquilo que vai te dar sustentação. É aquilo que tem sustentado você neste mundo. Muitas das vezes as pessoas acham que por ter uma saúde perfeita, ou por ter dinheiro o suficiente para bancar todas as suas necessidades, aquilo que precisar numa emergência, mas não colocar Deus em primeiro lugar. Quando falamos de prioridade, estamos nos referindo ao que temos preferência, aquilo que vem em primeiro lugar. As primeiras relações, a primazia daquilo. Isto é, colocar algo ou alguém como prioridade. Isso, amados irmãos, significa que essa pessoa, alguém, tem a primazia na sua vida. E colocando Deus em primeiro lugar, antes que venham os dias maus, tudo Ele já prepara. Eu lembro da vez que eu estava no ônibus e um assalto ocorreu. E eu estava indo para a faculdade, lendo uma apostila, me preparando para o exame da ordem. E ali eu estava entretida. E de repente eu senti uma unção, a graça, a glória de Deus ali naquele ônibus. Aquele movimento diferente tocou e tirou a minha atenção. E eu olhava para fora pela janela e via aquela visão como se fosse neve caindo. E era a unção tão grande. E eu comecei a falar em línguas estranhas, comecei a orar, comecei a glorificar a Deus, larguei aquela apostila de lado e comecei a glorificar e buscar ali próximo a mim, dentro daquele ônibus, se tinha alguém que eu conhecia para que eu pudesse perguntar: você também está sentindo isso ou sou eu? Mas ao olhar e não vi pessoas conhecidas, somente desconhecidas, e aos poucos me acalmando ali, mas era uma unção gloriosa, uma unção, sabe quando você está naquele momento que você está sentindo a graça e a glória de Deus tocar em você, que tirou a minha atenção. Então, amado irmão, aquele momento foi quando Deus, os anjos do Senhor se aproximaram todos e me guardaram e me cercaram de um assalto que ia acontecer. E com 5 minutos depois, eu ali voltada ali para aquela leitura, escutei um barulho ao meu lado e eu percebi que alguém pegava algo que caía ali, era uma faca enorme. Esse rapaz, a pessoa mais perto dele era eu. E quando ele se virou para o cobrador e com aquela faca em tempo de esfaquear, pediu que desse todo o dinheiro sem reagir. Tinha 2 rapazes sentados no banco da frente, aonde eu estava sentado. E um deu o celular e saiu juntando os celulares das pessoas. E eu olhava em direção a este homem que estava tão próximo a mim e os olhos dele não me encontravam, porque ele não conseguia me ver. E é isso que Deus faz, Ele guarda você no momento da situação difícil. Deus me guardou ali, porque 3 anos antes, eu estava colocando Deus em prioridade. No começo da minha faculdade, 2 meses antes, eu não tinha colocado Deus em prioridade. E eu sofri um assalto. E no caminho eu sentindo aquela tristeza, aquela angústia, voltando para casa.
e aquele angústia, e eu senti aquela voz falar comigo, mas eu estava distante, eu não coloquei Deus em primeiro lugar, e por não colocar Deus em primeiro lugar, eu não sabia que era Ele que estava falando comigo, mesmo sentindo dor, e Ele dizia, não atravesse a rua, fica aqui, liga para sua casa, peça para o seu irmão vir encontrar você no caminho, mas eu não conseguia dar ouvido, e eu resistindo aquele sentimento, ouvindo aquela voz, mas eu não me importei, porque eu não estava dando o primeiro lugar, não era para Deus. E ali, amado irmão, de repente, eu atravessei a rua. Depois que eu atravessei a rua, que entrei, era 1h da tarde. Quando eu entrei na rua onde era a minha casa, aquele carro me cercou, um marginal saiu com a arma, o 38 colocou na minha cabeça e pegou e me xingando, pegou tudo que eu tinha e colocou no carro e foi embora. Ele colocou uma arma na minha cabeça. E é isso que Deus faz. Se você der o primeiro lugar para Ele, Ele te protege, Ele te guarda. Mesmo diante de muita gente ali, aquele assalto acontecendo, e eu estava bem próximo e aquele marginal não conseguia me ver porque o Senhor estava me guardando. E o Senhor chegou primeiro. Se você der o primeiro lugar para Deus, Ele dá o primeiro lugar dele para você. A você se torna também prioridade de Deus. Foi diferente, 2 assaltos na mesma cidade, mas com a mesma pessoa, mas em momentos diferentes da espiritualidade. Dê o primeiro lugar para Deus. E Ele vai fazer com você algo tremendo. Ele vai colocar você em primeiro lugar. Amém? Senhor Deus que fez os céus e a terra, eu venho a Ti em nome de Jesus, te dando graça por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Senhor, se dentro de mim, ou dentro deste ouvinte, que está ouvindo esta mensagem, 8 minutos contigo, Senhor. Se não é o primeiro lugar, não pertence a Ti, Senhor, transforma. Muda a vida dele. Mostra para ele, Senhor, que o primeiro lugar na nossa vida, na vida dele, pertence a Ti. E da mesma forma o Senhor vai fazer com ele. Em nome de Jesus. Assim como o Senhor, como Jó, dava primazia no coração, na casa dele, o primeiro lugar era seu. Faz este homem, este ouvinte, Senhor, aonde quer que ele esteja, para que ele saiba que é o Senhor que atua na vida dele. E o primeiro lugar pertence a Ti, e não o homem, em nome de Jesus.